No Vida em Foco de hoje vamos falar sobre tumores de pele, e a pele a gente sabe que queremos que esteja sempre em ordem. Agora, para que você tenha essa alegria, essa felicidade, alguns cuidados são básicos e nós vamos perguntar sobre todos eles com o oncologista do Instituto Hemomed, Dr. Fábio Feio. Dr. Fábio, existem várias coisas para a gente falar sobre esses tumores de pele, né? Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui no Espaço Vida. Isso, eu que agradeço o convite. Eu acho que para a gente sempre é uma oportunidade de trazer informação para as pessoas de temas relevantes de saúde, e esse aspecto de prevenção e tratamento de doenças é de fundamental importância. Então eu que agradeço a oportunidade. E é uma grande arma, né? O conhecimento acaba sendo uma grande arma, né, para o público, porque a pessoa, quando sabe, né, quais são os riscos das doenças, ela realmente vai buscar a prevenção, e aí ela fica protegida, né, desse problema. Sim. Esse tema é muito importante acerca dos tumores de pele, porque nós sabemos e temos estimativas do Instituto Nacional de Câncer que é o tumor mais comum na população brasileira. No ano de 2010, a estimativa é de 120 mil casos novos para esta doença, né? Então, muita gente. Exato. Então, tudo que a gente possa passar de informação vai valer a pena, né? Sim. Quais são os tipos mais comuns de tumores de pele, Dr. Fábio? Olha, nós costumamos dividir os tumores de pele em dois grupos, né? Um grupo que é o chamado não melanoma, que é o tipo mais comum, e felizmente porque são tumores que costumam ter um comportamento menos agressivo e mais fáceis, de uma maior possibilidade de cura, e um tipo de tumor mais agressivo, que é o melanoma, que é um tumor de pele que já tem a capacidade de invadir outros órgãos e tecidos, criar o que a gente chama de metástase. E em torno de 4% desse grupo dos 120 mil casos são melanomas, e o restante são não melanomas. Dentro desses não melanomas, basicamente nós temos dois tipos, que são os tumores basocelulares e os carcinomas epidermoides. Então, uma pessoa consegue viver... a pergunta que eu vou fazer tem a ver com a seguinte dúvida. Muitas vezes eu encontro pessoas que estão na terceira idade e apresentam no rosto algumas manchas escuras, né? Que eu fico preocupada. Eu olho para a pessoa e me dá vontade de perguntar: você consultou um médico, né? Você foi procurar ajuda? Porque às vezes a mancha é muito feia. E você encontra essa pessoa, né? E parece que não mudou aquela situação. Então a pergunta é a seguinte: a pessoa pode viver com tumor de pele durante muitos anos sem se dar conta que está com tumor de pele? Sim, é possível, principalmente esses tumores basocelulares e carcinoma epidermoide. No geral, ele tem um crescimento lento. Então tem alguns sinais e sintomas clínicos que indicam que a pessoa deve procurar um atendimento médico de uma maneira mais rápida, principalmente que você tocou nesse ponto das manchas, essas pintas escuras. Quando é uma mancha de aparecimento recente, quando essa mancha pré-existente ela começa a aumentar de tamanho, manchas que mudam de coloração, é importante também. Tem que prestar atenção. Isso, manchas que sangram com facilidade. Às vezes uma úlcera, que é uma ferida na pele, que leva mais de 4 semanas para cicatrizar. Lesões que descamam com sangramento. São sinais assim que a pessoa deve procurar um atendimento médico o mais rápido possível, né? E esses tumores de pele aparecem em algum local específico com mais evidência? Por exemplo, mais no rosto, mais nas mãos? Sim. Nós sabemos que o principal fator de risco para os cânceres de pele é a exposição aos raios ultravioletas, a exposição solar. Então, por serem áreas mais expostas ao sol, geralmente a face e essa região aqui do pescoço são mais agredidas, né? São as áreas mais comuns de aparecimento de lesão. E as principais causas, então, dos tumores de pele? Colocamos algumas causas e fatores de risco, né, para esse tipo de patologia. Uma eu já falei, que é a exposição excessiva. A exposição excessiva ao sol. Sem proteção, né? Sem proteção. Então, o que a gente recomenda como prevenção, somente aqueles trabalhadores que se expõem ao sol, que tem que trabalhar ao ar livre. Por exemplo, a pessoa que trabalha no correio, o dia inteiro na rua. Andando. Né, os garis, vendedores.
Exato. O correto é que essas pessoas, se fosse possível, usassem óculos, boné, usassem o protetor solar. A questão do protetor solar é importante, que ele seja aplicado a cada 2 horas, pelo menos. Não adianta você sair de manhã, passar e achar que está protegido. E achar que está protegido. Mas quem faz isso, hein, doutora? Agora eu estou me perguntando, porque a gente, olha, também fazemos errado, viu? Porque as mulheres, por exemplo, a gente se maquia pela manhã, antes de maquiar, passa lá o protetor e vai embora para a rua e fica o dia inteiro com aquela... Tem que refazer, então, toda essa maquiagem não adianta, tem que ter trabalho, né? O correto era 2 horas com o protetor solar número 15, pelo menos, né? E outros fatores que nós sabemos que estão relacionados com os cânceres de pele são indivíduos que têm uma história familiar propensa a ter câncer de pele ou outros tipos de câncer? Exatamente, ou tanto câncer de pele quanto outros tipos têm um risco um pouco maior. Pessoas de pele muito clara, loiros, ruivos, olhos claros, têm um risco um pouco maior também. Então, eu te diria que basicamente são esses 3 fatores. O fator genético, disposição. Mas não se engane os morenos, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas você é morena, não tem problema, não pode nada. Tem que proteger a pele também do mesmo jeito, né? Sim. Não é porque é moreno que pode dispensar o filtro solar. O grupo que trabalha com exposição solar tem que ter esse cuidado. Tem que usar mesmo, né? Então não importa a cor da pele, não, precisa de proteção. Agora, os famosos cistos benignos, onde é que eles aparecem, que aparência eles têm e se eles devem ser retirados? Os cistos, o principal deles é o cisto sebáceo. Geralmente ele aparece com uma nodulação por baixo da pele, né? Uns que tem, por exemplo, no braço, eu já vi no braço de uma pessoa. São esses locais mais comuns, regiões de dobras, né? E esses tumores geralmente não, eles são benignos, né? O que, no geral, a gente acaba recomendando para que esse paciente remova esse tipo de cisto, quando é um cisto que cresce muito de volume, começa a causar algum incômodo. Incomodar. Exatamente. Se incomodar a pessoa tira. Mas ele não faz mal, né? Porque Não, ele não é uma lesão pré-maligna, pré-câncer, né? Uma vez eu perguntei para uma pessoa e ele me falou que era um acúmulo, como se fosse um acúmulo de gordura. O mais comum é o cisto sebáceo. E que volta, né? Então, muitas vezes sim, porque ele tem uma cápsula em torno desse cisto. E às vezes não consegue se remover esta cápsula, ele acaba de novo ele refazendo. Volta ali. Danadinho, né? Cisto benigno. Então, segundo pesquisas, o câncer de pele é o tipo de câncer com maior incidência no Brasil, então cerca de 25%. A que se deve esses números? É porque a gente está num país tropical, cheio de sol e praias? Eu acredito. Porque a gente nem tem, aqui em São Paulo, por exemplo, a praia está longe, né? Não dá nem para a gente chegar perto. Eu acredito que seja o principal fator, a exposição solar. Então as pessoas sofrem, as pessoas do campo, é uma coisa que eu sempre me preocupo, doutor Fábio, quando eu vejo alguém, um agricultor, né, dando um depoimento na televisão, eu sempre olho a cor da pele, porque eles estão tão bronzeados, eu falei, meu Deus, será que ele lembrou de usar filtro solar? E é difícil, né? Provavelmente não. Provavelmente não, né? E tem incidência maior nessa área rural? Sim, existe. A população, como eu comentei, basicamente aquela população que está mais exposta, são esses trabalhadores que trabalham ao ar livre. De sol a sol, né? Então, pescador, agricultor, eles têm realmente uma incidência maior. Agora, no caso dos tumores malignos, assim como outros tipos de câncer, muitas vezes a pessoa demora para identificar o problema. Eu acho que tem gente que até desconfia, mas tem medo de ouvir o diagnóstico, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele tem uma noção de que tem o problema, mas para fugir, achando que o fato de não reconhecer, não ir ao médico, isso vai resolver, né? Não vai resolver não, mas como é que identifica o câncer de pele? O senhor já deu algumas pistas para a gente. Questão do sangrar, né? Aumentar de tamanho, né? Certo. Basicamente a gente usa como se fosse um ABCD para classificar uma lesão de risco. Que o A seria uma assimetria, é uma lesão de pele, que ela tem uma borda e um relevo um pouco diferente, uma metade maior que a outra. Essa borda da lesão irregular. Lesões que mudam de cor enegrecida, às vezes avermelhada, e lesões que começam a aumentar de diâmetro, principalmente lesões acima de 6 centímetros, são as que mais chamam a atenção para uma suspeita de um diagnóstico nessa área.
E baseado nisso, é muito importante essa conversa que a gente está tendo para procurar orientar as pessoas de alguma forma, né? A detecção precoce da doença é muito importante, por quê? Por dois fatores. Embora a gente saiba que a maioria dos tumores, esse carcinoma epidermoide, o basocelular, eles têm um comportamento, digamos, de crescimento lento. Por eles se localizarem numa região de face, de pescoço, quanto maior essa lesão, como o tratamento principal é a cirurgia, maior a chance de você causar uma sequela, um defeito na face desse paciente. E no caso do melanoma, que é um tumor mais agressivo, que tem uma capacidade maior de letalidade, o diagnóstico precoce é fundamental, porque quanto menor esse tumor, menor a chance de que ele possa se disseminar para outros órgãos e desta maneira aumenta as nossas possibilidades de curar esse paciente. Então é fundamental o diagnóstico precoce. Então, se você que acompanhou a nossa entrevista aqui com o Dr. Fábio tem a desconfiança de que essas pintas ou essas manchas que você tem aí no seu corpo possam ser um tumor de pele, procure ajuda, viu? No sistema público também você vai encontrar médicos habilitados aí para te ajudar. Dr. Fábio, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e estou à disposição para novos esclarecimentos, se for preciso. Tá ok, muito obrigada, viu? Conversei então com o Dr. Fábio Feio, que é oncologista do Instituto Hemomed, e você pode rever essa entrevista lá no nosso site www.paulinas.org.br. Eu vou para o intervalo, mas é bem rapidinho, daqui a pouco vamos acompanhar a história de dois pintores, viu? Muito curiosa, e para quem gosta de artes, deve continuar com a gente aqui no Espaço Vida.